Olá, bem-vindo ao Panorama desta semana. Aqui você acompanha reportagens que mostram histórias e debates do ponto de vista do trabalhador, produzidas e exibidas pelo seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. São assuntos que nós acreditamos podem contribuir para esclarecer e nos tornar mais tolerantes. Um grupo de voluntários de São Paulo ficou conhecido como Anjo da Guarda de manifestantes durante protestos. Devido aos frequentes casos de violência policial na repressão dos atos do movimento Passe Livre, várias pessoas, incluindo profissionais de imprensa, acabam gravemente feridas. E é justamente neste momento que o grupo de voluntários entra em ação. Tem um grupo de jovens que é presença garantida em quase todas as manifestações populares. Eles não gritam palavras de ordem, não portam bandeiras, faixas ou cartazes. Até apoiam as causas dos manifestantes, mas o grupo participa dos atos principalmente para prestar os primeiros socorros às vítimas atingidas pelas armas dos policiais militares. O GAP, Grupo de Apoio ao Protesto Popular, foi criado pelo publicitário Alexandre Morgado em 2013, durante as manifestações do movimento Passe Livre contra o aumento das tarifas do transporte público. Atos que ficaram marcados pela forte repressão policial. Hoje, em 160 atos, mais ou menos, que a gente atendeu mais ou menos 140 vítimas, assim, 37 só na abertura da Copa. As gravidades vão desde escoriações leves, mas os ferimentos mais comuns são golpe de cacetete e estilhaço da bomba de efeito moral. Todos os integrantes do GAP são voluntários. Eles são brigadistas de incêndio, enfermeiros, estudantes de medicina e de enfermagem. Alguns não têm formação profissional na área de saúde, mas todos fizeram cursos de primeiros socorros. O grupo está identificado na Secretaria de Segurança Pública e pelo comando da Polícia Militar. Mesmo assim, às vezes também são atingidos pela violência policial. A gente já teve 6 voluntários nossos foram hospitalizados por violência policial. Vai de braço quebrado até um voluntário nosso que deu 12 pontos na cabeça por golpe de cacetete. Às vezes a gente tem que levantar a mão, gritar ferido, ferido, para conseguir fazer o atendimento, senão a gente leva a bomba junto. A truculência da PM nas manifestações é mesmo indiscriminada. No ato do Passe Livre do dia 12 de janeiro, por exemplo, por sorte a nossa equipe escapou ilesa. Prestem atenção nesta imagem. Ela mostra um policial militar arremessando uma bomba de efeito moral em direção à nossa equipe e a outros profissionais da imprensa que estavam ali trabalhando. Para lidar com situações como esta, é que o GAP também esteve no 6º ato do Passe Livre, realizado nesta terça-feira contra o aumento das tarifas do metrô, trem e ônibus. Nas mochilas, produtos para simples curativos e até para atendimentos mais complexos. A parte mais simples da mochila fica aqui, onde nós temos gaze, atadura, esparadrapos, materiais mais simples de primeiros socorros, que serão mais acessados ao longo do ato. E a gente tem a mochila avançada, que tem estetoscópio, esfigmamômetro para tirar a pressão, a gente tem o capacete, a máscara de gás, o óculos protetor, que é para nossa própria segurança, as talas flexíveis. E o grupo tem como estratégia ficar na frente, para que eles possam ter controle do que acontece lá atrás e também para não sofrer as bombas que a polícia joga no público. O estudante de rádio e TV Juliano Vieira está de molho, porque na manifestação da semana passada foi atingido por uma bomba de efeito moral que provocou queimaduras de 2º grau, além de outros ferimentos. Juliano está entre os feridos que receberam os primeiros socorros do pessoal do GAP. Na hora foi um susto, eu sabia que tinha acontecido algo comigo, né? Eu ouvi o barulho, o zumbido no ouvido, mas eu continuei correndo e quando eu olhei para baixo eu vi a calça queimada assim, a dor veio na hora, né? Imediatamente em seguida chegou um rapaz que tinha inalado muita bomba de gás lacrimogêneo e estava em estado de choque e ele estava acompanhado de uns membros do GAP. E aí eles se dividiram, alguns continuaram atendendo ele, né, que estava pior que eu, e o Alexandre, né, do GAP veio me atender. Aí ele preparou, ele limpou com soro, né, a minha perna e fez os curativos. Sempre a gente acha tenso, né, sobretudo com a polícia apertando tantos manifestantes, eles estão praticamente em todos os lados da manifestação, atrás, na frente dos lados, e isso sempre gera muita tensão.
Em relação à violência da Polícia Militar, advogados que acompanham os atos do movimento Passe Livre não têm dúvidas. A PM de São Paulo desrespeita as normas nacionais e internacionais de controle de manifestações e viola direitos em larga escala. Entenda o porquê na reportagem da Michele Gomes. A Polícia Militar de São Paulo tem reprimido com violência as manifestações convocadas pelo movimento Passe Livre contra o aumento da tarifa do transporte público. Esta advogada, especialista em direitos humanos, não tem dúvidas. A ação truculenta da PM fere a legislação brasileira, além de diretrizes internacionais, como das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos. Depois de assistir à reportagem feita pelo seu jornal sobre o protesto do Passe Livre do dia 12 de janeiro, Vivian Calderoni apontou os abusos cometidos pelos policiais. Esse é um vídeo síntese, é uma atuação, uma estratégia adotada pela polícia que viola as diretrizes internacionais, inclusive, sobre o tema de atuação da polícia em protestos. Podemos destacar a presença da tropa de choque, que já estava a postos antes mesmo do início do protesto, antes mesmo do início do ato. A tropa de choque é a tropa de elite da polícia, que deve ser utilizada como último recurso em um momento de extremo confronto. Luiz Guilherme Ferreira, do coletivo Advogados Ativistas, também analisou as imagens. Ele destaca que o uso das armas menos letais, como bombas e balas de borracha nos protestos, é feita pela PM de forma totalmente irregular. A questão da bala de borracha tem que ser visar uma pessoa específica que esteja sendo violenta ou esteja causando tumulto e pegar essa pessoa, atirar só nela, retirá-la do protesto e ter contabilizadas as balas, etc. Isso não é feito de forma nenhuma. Nas imagens, o advogado também identifica outras violações, como revistas aleatórias antes dos atos e tentativa de determinar trajetos. Para você revistar alguém, tem que existir fundada suspeita, né? E em contexto de manifestação, eles usam isso de uma forma geral, assim, né? Então, todo mundo que vai para o protesto, aquilo que eu falei, é tratado como polícia desde o início. Mas chegar a uma investigação sobre a truculência da PM não é fácil. Em 2013, o movimento Passe Livre pediu a abertura de um inquérito para investigar a violência cometida durante os atos de junho daquele ano. A investigação, no entanto, sequer foi considerada pelo Ministério Público Federal, que alegou não ter competência para isso. O que vemos é que, então, após os atos de 2013, há uma tentativa de apuração de responsáveis pela atuação irregular e ilegal e não há nenhuma punição disciplinar desses envolvidos. Qual é a mensagem política que isso passa? De que eles devem continuar agindo dessa forma. E é justamente isso que estamos vendo agora. É o mesmo filme que está passando. A própria PM é uma herança da ditadura, né? A polícia, ela é militar, assim como a ditadura foi militar. A polícia militar, ela tem que acabar, né? Isso já é um fato notório, né? Isso tem recomendação da ONU nesse sentido. Agora, com os números de 2015, chegou-se à conclusão de que a polícia que mais mata no mundo é a brasileira, né? Os números de mortos pela PM paulista em 2015 superou até os de 2006, né? No confronto, se é que a gente pode dizer assim, com o PCC. Enfim, é uma corporação descontrolada. No próximo bloco, 2 casos de violência. Grafiteiros são espancados e torturados no Rio de Janeiro. E em São Paulo, um vídeo ajuda a desvendar mais um caso de violência policial. O Panorama já volta.